bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Pra quem é novo aqui, meu nome é Mariana e hoje eu venho com um vídeo falando sobre como foi o meu processo de imigração para entrar no Reino Unido. Eu já passei pelo processo de imigração 3 vezes, então eu acho que eu posso aí ajudar vocês de alguma maneira a ficar mais tranquilos nesse processo. Então vamos sem enrolação, vamos ao vídeo. Gente, quando eu decidi ir morar em Londres, uma coisa que me aterrorizava era a imigração. Não sei se vocês sabem, mas tanto Londres quanto Madrid têm os processos mais rigorosos de imigração na entrada do país. Eles deportam sim se eles acharem que você vai morar ilegal lá. E eles são treinados para detectar mentira. Então, dica número 1, não minta, gente. Fale exatamente o que você vai fazer lá. Gente, primeiro, quando você chega lá, o que eles querem saber? O agente de imigração, ele quer saber se você não vai ficar morando ilegal no país. Então, o que ele quer saber? Se você tem algum vínculo com o Brasil, porque isso significa que você vai voltar. Ele quer saber quanto de dinheiro você tem, porque ele quer saber como que você vai se manter lá na sua estadia. Ele quer saber aonde você vai ficar, qual a sua profissão no Brasil, o que você foi fazer lá, se você foi a turismo, se você foi estudar inglês, enfim. Agora, gente, eu vou falar o que eu levei, né? Eu levei praticamente tudo, porque eu tava tão apavorada que eu falei, o que eles perguntarem eu vou ter como responder. Então eu levei a carta da faculdade, um comprovante da faculdade falando que eu tava matriculada. Eu levei um extrato bancário do meu cartão pré-pago, constando o dinheiro lá. Eu levei também um pouco de dinheiro em espécie. Eu levei a carta mostrando aonde eu ia ficar lá, minha hospedagem estudantil. Levei o seguro-saúde e, claro, né, o meu passaporte válido. Sem ele a gente não viaja. Agora, como foi o meu processo de imigração na primeira vez que eu fui pra lá? A primeira vez que eu fui pra Londres, eu já fui pra morar e foi a minha primeira viagem internacional. Então vocês imaginam o medo que eu estava. Porque além de nunca ter viajado pra fora do país, eu já ia pra morar. Então eu estava apavorada. Ah, e no avião a gente recebe um cartão que é pra preencher os dados. Você preenche certinho aquele cartão, porque é a primeira coisa que você vai entregar pro agente da imigração. Então já no avião você vai receber esse cartãozinho aí pra preencher certinho com o endereço da onde você vai ficar. Então tem que estar com o endereço da onde você vai ficar fácil, na mão. Chegando lá no Reino Unido, né, você vai pra parte da imigração de quem não tem passaporte europeu, que é uma fila gigante. E aí, gente, eu aconselho vocês a estarem com uma pastinha aí na bolsa, na mala de mão. Eu levei uma pastinha com tudo ali organizado que ele me... Ah, e muito importante, levei a passagem de volta. Tem que levar a passagem de volta. Porque só assim, né, vou comprovar ali, ó, nessa data aqui eu vou voltar pro Brasil. Então eu levei também a passagem de volta. Como foi o meu processo de imigração? Eu estava apavorada. Só que eu já tinha estudado de cabo a rabo como era o processo de imigração. Eu sabia até as perguntas que ele poderia me fazer, então... Mas eu não tava tranquila, não. Tinha pesadelo de chegar lá e não entrar no país. Aí começou, ainda mais que 2 amigas minhas estavam lá e as 2 passaram sufoco na entrada. Então eu já não fui calma por causa disso. Daí basicamente ele me perguntou o que eu ia fazer lá. Eu falei que eu fui a estudo, né? Tudo em inglês. Ele vai te perguntar tudo em inglês, mas você vai entender. Se você não entender de jeito nenhum, tem um tradutor, mas tenta estudar pelo menos as perguntas, porque se ele chamar o tradutor, ele pode te encher de pergunta. Então ali só em inglês vai ser mais rápido. Então o que ele me perguntou? O que eu fui fazer lá? Aí eu falei, né? Tudo em inglês, tá, gente? Que eu fui estudar inglês. Ele perguntou o que eu fazia no Brasil. Eu falei que eu estudava, que eu fazia faculdade de moda. Ele perguntou quanto tempo eu ia ficar lá no Reino Unido. Eu falei que eu iria ficar 3 meses. Eu fui pra ficar 3 meses, mas eu acabei ficando 6 meses. Aí falei também, daí ele perguntou onde você vai ficar e quis ver onde eu iria ficar, o endereço. Daí eu peguei a carta da moradia onde eu ia ficar e mostrei pra ele. Ele perguntou quanto eu tinha de dinheiro e quis ver o meu extrato da conta. Aí mostrei meu extrato da conta pra ele e já comecei a tremer, né? Falei, meu Deus do céu, porque todo mundo tinha passado, que tava na minha frente, tinha passado rápido. Só que eu não sei porque eles implicam um pouco com mulher nova na faixa de 25 anos, eles implicam um pouco. Aí ele me pediu quanto eu tinha, se eu tinha dinheiro em espécie
Eu falei que sim e mostrei pra ele. Ele não contou, mas de uma amiga minha ele contou o dinheiro. Então não minta, gente. Se ele perguntar quanto você tem, fala real quanto você tem. Porque ele pode sim querer ver o seu dinheiro e se você mentir, ele pode pegar implicância com você. Então o processo de imigração pode ser muito calmo, como pode ser terrível. Então tem que se preparar assim, tentar ao máximo ficar calmo. Eu sei que é muito difícil, porque eu mesmo não fiquei, mas eu aparentava estar calma, mas por dentro eu tava tremendo. Daí me perguntou da minha passagem de volta pro Brasil, quanto que eu voltava. Aí eu peguei da minha pasta a minha passagem de volta, mostrei pra ele. Aí ele falou pra mim em inglês, né, que naquela data eu tinha que ir embora. Gente, eu tive até pesadelo com esse agente depois que eu saí de lá. Aí ele pegou e carimbou meu passaporte e eu entrei. Essa foi a primeira vez. Só que uma coisa que muita gente não sabe, eu também não sabia, que quando você tá lá no Reino Unido e daí você resolve, quero passar um final de semana em Paris, que é ali pertinho, né, pra ir de trem e tal, você dá saída no Reino Unido e daí pra você voltar, mesmo que seja um final de semana, você tem que ser aceito de novo. Então uma dica que eu dou pra vocês: se vocês forem pro Reino Unido, vá preparado, vá com todos esses documentos. E se você for viajar final de semana pra qualquer outro país da Europa que seja fora do Reino Unido, leva todos os documentos possíveis de novo. Leva uma pastinha com todos os documentos, porque eles podem implicar com você sim. Porque quase me barraram quando eu fui passar um final de semana, quando eu fui fazer uma viagem de uns 15 dias ali pela Europa. E eu tava já morando em Londres. Eu fui voltar, eles implicaram comigo. Você dá saída no Reino Unido e daí pra voltar você tem que dar entrada de novo. E aí eles vão ter que decidir de novo se você entra ou não. Então, gente, vá preparado. Porque eu fui preparado, só que eu tava sem dinheiro. E ele começou, gente, me encheu de pergunta. Eu fiquei uns 15 minutos assim sentada e o agente da imigração perguntou o que meu pai fazia, o que a minha mãe fazia, por que eu ainda não tinha visitado todos os pontos turísticos em Londres, por que eu tava voltando em Londres. Então, se você for viajar aí pra Espanha, pra França, pra Roma, leva todo o seu documento de novo, gente. Principalmente uma carta da escola. Pede na escola constando que você tá de férias. É muito importante se você estiver fazendo intercâmbio, né? Então, vá munido de documentos. E se você sair do Reino Unido, você tem que levar a sua carta de seguro obrigatório. Gente, essa foi a segunda vez e a minha terceira vez foi o ano passado que eu fui a turismo. E como eu não tava sozinha, eu tava com meu namorado, ele só perguntou quantos dias eu já tava com todos os documentos de novo. Ele só perguntou quantos dias eu ia ficar em Londres. A gente falou que ia ficar uma semana, né? Ou sim, 5 dias. E a agente de imigração, não sei se por eu estar acompanhada, mas ela somente olhou pra minha cara do meu namorado e carimbou e só. Fiquei tremendo à toa, porque sim, eu tenho desespero com agente de imigração. Gente, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero ter ajudado vocês de alguma maneira aí pra quem tem o sonho de ir pra Londres. E se vocês quiserem que eu continue gravando série aí falando de como foi a vida em Londres, quanto eu gastei com intercâmbio, enfim, também posso falar sobre isso. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo. Tchau!